Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos e mais uma vez em mais esse nosso encontro. Lembrando que estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas. O que nós vamos analisar hoje é o item da parábola da figueira seca. Todos nós já tivemos acesso em alguma oportunidade à leitura da parábola da figueira seca. Eu vou fazer o resumo. Aqui nessa parábola consta que Jesus caminhava com seus discípulos e Jesus disse que estaria com fome. E assim avistaram uma figueira e ele foi até aquela figueira frondosa com bastante folhas e foi verificar se encontrava algum figo para saciar a sua fome. Jesus não encontrou. Então ali consta nessa parábola que Jesus amaldiçoou aquela figueira naquele momento. E isso foi ouvido pelos seus discípulos. Aí eles deram continuidade à sua jornada, realizaram as atividades que tinham que serem realizadas em outra cidade. Quando retornaram por aquele mesmo caminho, verificaram que aquele figo, aquela fruteira, estava seca, totalmente seca. Então os discípulos se aproximaram dele, foi Pedro, inclusive, que consta aqui na passagem, que lembrou que Jesus tinha amaldiçoado a figueira e que ela havia secado. E nesse instante, Jesus então dá uma valiosa lição para todos eles, conforme consta ali naquela parábola. E Jesus disse assim: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, não mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Essa parábola consta no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Então, meus amigos, aqui o que fica é uma valiosa lição, um grande ensinamento. É lógico, vamos afastar aquele sentimento, né, aquelas ideias da leitura literal. E nossa, Jesus amaldiçoou, olha só que termo horrível da gente ouvir, amaldiçoou. Com certeza é questão de tradução, o termo mais adequado não seria amaldiçoou, né? Mas ele fez aquilo, ele projetou a sua vontade por meio da articulação da sua voz àquela figueira, justamente para obter esse resultado. E esse resultado chamar a atenção daqueles que estavam ao lado dele, ou seja, os seus discípulos. Então veio a valiosa lição. Jesus estava ali ensinando a respeito do poder da palavra, a respeito do poder daquilo que nós falamos, a respeito da palavra impregnada do sentimento que nós colocamos nela, o poder da fé. E assim nós aprendemos como nós temos esse poder dentro de nós, o poder tanto para o bem quanto para o mal. E nós temos o livre-arbítrio, conforme fomos abençoados pelo Pai, de escolher o nosso caminho. É lógico que tem as consequências daquilo que nós desejamos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos em relação a nós e em relação ao nosso próximo. Porquanto nós somos senhores do nosso destino. Nós somos senhores daquilo que nós fazemos e desejamos. Portanto, somos, como ensinado na doutrina espírita, somos co-criadores, participamos da criação, participamos desse grande projeto direcionado aqui no nosso caso, dirigido aqui no nosso caso pelo nosso Mestre Jesus,
esse projeto de aprendizagem, aprendendo com os acertos e aprendendo com os erros também. E Jesus aqui nos ensina sobre a força que nós temos, o poder da palavra, mas antes da palavra está o sentimento, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. E estando em sintonia com os ensinamentos de Jesus, ou seja, o exercício do sentimento da fé, acreditar sem sombra de dúvidas que nós podemos melhorar sempre, que nós podemos ajudar sempre, que nós temos esse poder em nós. Jesus dá o exemplo aqui, falando que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderíamos transportar montanhas de um lado para o outro, lógico, de maneira figurada, para nos chamar a atenção em relação a esse poder que todos nós temos. Então, se eu me encontro desanimado, se eu me encontro triste, se eu me encontro chateado com acontecimentos da vida, seja no relacionamento com o meu próximo, com a pessoa querida ou desconhecida, seja em relação a uma situação de dor, de sofrimento, uma enfermidade que eu estou passando, que eu mantenha a minha fé, que eu mantenha o meu desejo, a minha sintonia com o Criador e com Jesus, com a espiritualidade amiga que nos auxilia a todo momento, para que nós possamos manter essa intimidade com as boas forças do universo. A intimidade com as boas forças que estão nos amparando. O nosso protetor, por exemplo, nosso Mestre Jesus, o Pai, o Criador. Porque nós, diante das dificuldades variadas que nós passamos na vida, nós nos afastamos. Primeira coisa que a gente faz é deixar de orar. Primeira coisa que nós fazemos é ficarmos deprimidos e ficar naquela lamentação, naquele sofrimento diante da dificuldade com que nos deparamos. E esquecemos que é uma valiosa oportunidade de aprendizagem, é uma valiosa oportunidade de superação das nossas mazelas, superação das maneiras equivocadas pelas quais pensávamos antigamente, do nosso ponto de vista, sempre negativo lá atrás. Agora somos chamados pelos ensinamentos de Jesus a termos uma outra postura, a postura do pensamento positivo, buscando mudar o foco dos nossos pensamentos para a bondade de Deus, de Jesus, para a nossa bondade íntima, porque somos filhos de Deus também. E essa força está conosco, e Jesus aqui nos ensina a respeito desse poder que nós temos, o poder transformador, o poder criador que está à nossa disposição. Vamos então assim trabalhar para a manutenção da nossa fé e fazer com que ela se amplie cada vez mais, sempre mantendo a confiança em Deus, sempre lembrando da justiça do Pai, que está presente em tudo, em tudo. Muitas vezes erramos, acreditamos que nós temos que fazer a justiça, quando a gente acha que existe muita injustiça na sociedade. Existe, porque a sociedade é formada por irmãos e nós estamos nessa sociedade muito limitados ainda. Então a injustiça está presente em muitas vertentes da sociedade. Mas a justiça do Pai está presente em tudo. Aí a importância de não desanimar. Aí a importância de acreditar, mesmo que nós estamos sendo submetidos à justiça do Pai, resgatando decisões equivocadas que nós tomamos no passado, muitas vezes passando pela dor, passando por desafios difíceis que todos nós passamos. Mas a justiça de Deus está presente em tudo. Que sirva de aprendizado para nós, que possamos sustentar a fé que Jesus nos ensina para suportarmos essas dificuldades. E nós vemos aqui também, na continuidade da análise dessa passagem,
dessa parábola que nos é ensinada aqui, sobre uma outra maneira também de interpretá-la, observando que ali tratava-se de uma figueira frondosa, mas não tinha frutos. É lógico, não era o tempo de frutos ainda, mas isso é de maneira ilustrativa, para que a gente possa trazer para a gente esse ensinamento. Quantos de nós, dotados de toda a saúde, dotados de toda a inteligência, portanto, prontos, preparados para sermos pessoas melhores, para auxiliarmos o nosso próximo e nos auxiliar, para colocar em prática os ensinamentos do Cristo? E com toda essa capacidade que temos, todo o preparo que já temos, nós nos afastamos. Deixamos de sermos levados pelas más inclinações. Tudo isso amparado pelo egoísmo que está presente em nossa intimidade, pelo orgulho que ainda se faz presente, pela vaidade, todas as paixões que de maneira excessiva nos fazem muito mal. E assim, nós preparados para conquistarmos os frutos das nossas boas ações, nos recusamos em trabalhar. Nos recusamos em seguir os ensinamentos de Jesus. Portanto, muitas vezes, nós somos como aquela figueira frondosa, bonita, forte, cheio de folhas, mas improdutivos nós somos. Onde estão os frutos do nosso comportamento? Onde estão os frutos? Precisamos refletir em relação a isso. Será que não é chegada a hora de nós despertarmos para os ensinamentos de Jesus, amparados pelas explicações do Espiritismo, e agirmos de acordo com o propósito pelo qual nós fomos criados pelo Pai? Não simplesmente para tirar proveito, para diversão desenfreada, para os prazeres inconsequentes, mas nos enxergarmos como filhos de Deus e que nós precisamos colocar em prática as nossas potencialidades para o bem. Para o bem. Assim fomos chamados. Estamos sendo chamados a essa postura. Então vamos encontrar aqui, nesse ensinamento de Jesus sobre a figueira seca, se nós não estamos preparando o nosso futuro para termos uma consequência, ou recebermos no nosso futuro a dor e o sofrimento, ou seja, no caso da figueira, a secura que dói, que prejudica, que nos estaciona no nosso progresso espiritual e moral. Grandes reflexões numa pequena passagem, num pequenino ensinamento de Jesus. Que nós possamos despertar para essa realidade. Vamos fazer as reflexões, cada um de nós na nossa realidade, junto à nossa família, ambiente de trabalho, junto ao nosso próximo, conhecido ou desconhecido. Que nós nos lembremos sempre que somos chamados a todo momento para ampliarmos a nossa fé, a fé no Criador. Acreditar que somos filhos de Deus e que Ele quer sempre o nosso bem. Vamos trabalhar e fazer a nossa parte. Esse é o nosso desafio. Meus amigos, vamos à oração de encerramento então. Mestre Jesus, mais uma vez, pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Nos dê a força suficiente para superarmos as dificuldades da nossa existência. E principalmente que tenhamos a coragem necessária de buscar o ensinamento que o Senhor nos deixou
e colocá-los em prática em nossa vida, para que assim possamos transmitir bons frutos ao nosso próximo. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro. Tchau, tchau.